Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam bem-vindos ao nosso Versa Pod Videocast. Hoje com um formato um pouquinho diferente, mas de volta aqui aos nossos estúdios. Hoje temos aqui o Guilherme Vieira, participando. Castilho não pôde vir hoje, então o Gui já começa, já vai treinando aqui e já fazendo os seus insights. E ele já vai apresentar o nosso convidado especial de hoje. É isso, Gui? Gui, também seja bem-vindo ao Versa Podcast, novamente, porque ele já esteve aqui. Muito obrigado, Dr. Renato. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer participar desse bate-papo aqui com um convidado tão especial. Nós temos hoje um especialista em prospecção de negócios, em crescimento de tecnologia em escala. E nós temos também aqui, enfim, um grande entusiasta da área de tecnologia. Então, estamos hoje com o Felipe Galofaro, que é um prazer tê-lo aqui conosco. E eu estou substituindo aqui o Dr. Castilho. Estamos em desfalque, mas com o tempo a gente vai pegando o termômetro do Versa Podcast. Muito obrigado pela presença. Excelente, muito obrigado pelo convite, Dr. Renato, Gui, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um podcast muito, que a gente possa agregar bastante, aí, trazer bastante informação e trocar conhecimento. Sem dúvida. E já aproveitando o tema, né? O Felipe trabalha muito com segurança da informação. As invasões, os riscos, inteligência artificial, né? Hoje nós temos aí, em virtude desse uso intensivo das tecnologias digitais, mais riscos. Tendo mais riscos, temos mais problemas, mais consequências. Até conversávamos aqui nos bastidores, uma das tarefas, uma das especialidades do Felipe e da Elitron é a questão dos testes de intrusão. Exatamente. É isso mesmo? Isso está hoje em dia está em crescimento? Como é que está o cenário de cibersegurança hoje aqui no Brasil e no mundo? Não, excelente, excelente. Exatamente. O nosso foco é segurança, né? Segurança ofensiva, é trazer inteligência para o nosso cliente, ajudando ele a identificar fragilidades no seu ambiente digital e corrigir, né? Se tornando ali um ambiente mais seguro. E realmente, essa questão dos riscos hoje, infelizmente, a segurança hoje cibernética, ela transcendeu o mundo digital, hoje afeta o mundo físico, inclusive, né? A gente teve já a primeira morte causada por um ataque cibernético, a gente tem casos aí de, enfim... como aconteceu no Colonial Pipeline lá nos Estados Unidos, que atingiu, né, o mundo físico, vários postos ali na costa leste dos Estados Unidos ficaram sem gasolina. Né? Então, assim... eu lembro desse caso. Foi crítico, hein? Esse caso foi bem emblemático, né? Enfim, muita coisa... muitas coisas que a gente via, talvez, em filme de Hollywood, a gente vê acontecendo na prática, né? É assustador, assim, de fato. A gente nunca aconteceu de fato, mas já há rumores sobre a possibilidade de invasão de marca-passo. Né? Olha onde a gente está chegando com os riscos cibernéticos. É uma coisa que antes poderia afetar a nossa empresa, hoje pode afetar a nossa vida pessoal. Né? A nossa segurança física hoje está em risco. Né? E acho que o difícil hoje é mapear, né? Ter isso claro, tudo que pode acontecer com todos os dispositivos, em que circunstância e que potência. Né? Até porque a gente tem uma infinidade hoje de sensores, né? Internet of Things, Internet das coisas, de sensores e dispositivos que captam dados, né, registros, informações, etc. Então, quanto mais... Aliás, essa máxima, quanto mais conectado o mundo for, mais risco nós teremos? Isso é... Com toda certeza, com toda certeza. Quanto mais conectado... É aquilo, né? A segurança, ela normalmente ela entra num balanço. Quanto mais conforto, comodidade você quer, normalmente, não sei, mas normalmente você acaba decrescendo a parte de segurança. Então, é muito difícil encontrar esse balanço no mundo que a gente vive hoje, né? Porque é isso, hoje a gente está cada vez mais exposto, a gente tem cada vez mais, entre aspas, portas abertas para os criminosos com essa questão de IoT, enfim, dessas facilidades que a gente tem vivenciado no nosso dia a dia. Inteligência artificial é uma delas também, com certeza, que abre muitas portas também, né? Enfim, não só pela facilidade ali do criminoso usar a inteligência artificial ao seu favor, porque... acaba sendo um efeito colateral negativo. A inteligência artificial ela vem para nos ajudar, ela agrega muita coisa na nossa vida de produtividade, etc., na vida pessoal e das empresas também, mas de uma certa forma ela traz um efeito colateral negativo, que o criminoso também pode usar ao seu favor, né? Então, ataques que antigamente eram praticamente impossíveis de você conseguir executar num curto período de tempo, você demoraria meses para ser estudado e elaborar um ataque.
existe casos de criminosos que estão utilizando aí de inteligência artificial para conseguir fazer esse ataque em pouco tempo. E às vezes a pessoa que está utilizando, ela não tem ideia do que a inteligência artificial faz, né? E a complexidade de um ataque, né? Um ataque que antes teria que ser um gênio para elaborar um ataque, um criminoso, sabendo dar bons comandos ali, bons prompts, ele acaba conseguindo, de fato, causar, às vezes, um risco irreversível, às vezes, para uma companhia. Você falou de outro dia eu estava batendo um papo com especialistas e eles trouxeram um exemplo dos semáforos inteligentes, que estão sendo aqui implementados em São Paulo, que é muito positivo, né? Você ganha fluxo, ganha inteligência mesmo. E eu fiz um contraponto. Eu disse, olha, inteligência artificial é bom, etc., mas e se todos os semáforos se tornarem inteligentes, portanto conectados? E se eu tenho um ataque em que paralisa, ao mesmo tempo, todos esses semáforos? Imagina aí o potencial de problemas, enfim, de consequências a partir de uma conexão ou de um ataque dessa natureza. Qual que é o ponto que eu quero colocar aqui para ti? Esse excesso de dependência digital, que traz também mais riscos. Qual que é o limite disso, né? Porque do jeito que vai, você citou a questão do ataque lá americano, enfim, dos postos de gasolina, etc. Isso ainda consegue, as pessoas ainda conseguem gerir, absorver ainda, né? Mas e se eu tenho, por exemplo, um ataque envolvendo a energia, eletricidade, e o mundo fica sem energia durante 3 dias? Como é que a gente vai gerir isso? Existe contingência para isso? Olha, esse é um ponto muito legal. E realmente, a gente que é da área, que está no dia a dia, que vê as coisas acontecendo no dia a dia, de fato, isso tem nos assustado. Porque a gente tem visto coisas que a gente não imaginava que era possível, que a gente era teórico, né? Agora a gente está começando a vir na prática, acontecer na prática, de fato, coisas que eram teóricas. Eu acredito que a gente não tenha como mencionar o tamanho disso ainda, né? Porque o ser humano, ele tem muito esse problema, né? Ele só vai, de fato, olhar com veemência para o problema quando ele acontecer com ele, né? Às vezes a gente fica conjecturando coisas que podem acontecer no futuro, mas a gente não tem a dimensão disso de fato. Porque é realmente isso. Hoje está tudo conectado, né? Imagina um atacante invade uma usina nuclear, por exemplo, que é totalmente possível. Tudo que hoje está na internet, ele é vulnerável. Não existe nada 100% seguro, né? Enfim, o que a gente tem vivenciado todos os dias, os ataques que estão acontecendo. Então, assim, se está na internet, ele de alguma forma está vulnerável, né? Todo dia surge uma vulnerabilidade nova. Você pode estar seguro hoje, né? Mas hoje, a cada 8 minutos, a estimativa é que a cada 8 minutos surge um novo vírus. Como é que você vai se atualizar em tempo real, assim? É impossível. Né? Ainda mais quando você fala de ambientes legados, ambientes que são complexos de até, inclusive, serem testados. Eu estava num podcast também semana passada, e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a dificuldade da gente conseguir fazer um teste no ambiente físico de uma usina, numa linha de produção. Porque tem a máxima numa usina de produção, uma linha de produção, na verdade, perdão, que se está funcionando, não vou mexer, né? E aí é complexo do ponto de vista de segurança, porque o tempo todo está surgindo novas vulnerabilidades. Só que não é porque está funcionando que não está vulnerável, né? Então, tem um ponto aí muito complexo, porque como é que você vai testar aquele ambiente de produção, né? Sem você parar uma linha de produção? É complexo de imaginar como que a gente faz isso. E hoje em dia, né, Gui? Hoje em dia a gente vê a sociedade, o mundo está usando hoje muitas soluções, muitos softwares, até na versão beta. A gente acaba usando quase tudo. E se não tivesse na versão beta, o próprio software, né, tem bugs naturalmente. Isso é da essência da programação do software. Agora, quando não há um teste, não há um esgotamento, pelo menos dentro do possível, de um produto, de um software, de uma ferramenta que vai ser lançada no mercado, você aumenta o risco. E falando de risco, e aqui evoluindo até na questão de IA, que você citou, eu coloquei no meu Instagram, nas minhas redes, faz uma semana passada. Eu coloquei uma ferramenta. Eu falei, olha, você quer saber se aquele conteúdo, aquele texto, ou até imagem, se aquilo tem uma possibilidade de ter sido criado digitalmente? E sugeri aquela ferramenta a Hive, se não me engano, que a gente sabe que não é o índice de acuidade é em torno de 40% a 50%, mas é o que a gente tem, essa e mais algumas. Perfeito. E teve muita discussão. Muitos dizendo, olha, isso aqui não funciona bem, realmente é o que tem. Mas outros disseram, isso aqui daqui a pouco não vai conseguir pegar mais nada. Então, dentro da tua área de tecnologia,
E eu vejo como um risco efetivo indireto para a segurança da informação as criações artificiais. Então, por exemplo, alguém faz um vídeo ou qualquer tipo de artimanha artificial para induzir alguém que tem acesso a determinado sistema a fornecer aquela credencial. Então, por exemplo, olha, estou aqui com a sua família, se você não mandar a senha nesse momento, ou não fizer uma autenticação biométrica ou qualquer coisa semelhante, eu vou causar uma dor aí para essas pessoas. A pessoa vai, cai naquela artimanha, na verdade não aconteceu nada, fornece a senha, há uma vulnerabilidade aí, portanto, um comprometimento de segurança da informação, e aí o desastre já aconteceu. Como é que a gente faz? Existem métodos? Você acha que a gente vai evoluir para conseguir saber em tempo real o que é artificial e o que não é? Olha, esse é um ponto muito interessante também, porque aconteceu um caso na Ásia, se eu não me engano, que uma empresa sofreu um incidente ali com inteligência artificial, foi desviado 124 milhões de reais. Né? Então, o que eles fizeram? Criaram uma sala, um meeting, né? E colocaram nesse meeting, se eu não me engano, 5 pessoas que eram os chefes daquela pessoa que era do departamento financeiro, colocaram na sala e falaram, precisamos fazer esse pagamento. E aquelas 5 pessoas que teoricamente deveriam aprovar esse pagamento estavam na sala, porém não eram elas, era inteligência artificial. E o funcionário do financeiro ali viu a pessoa, né, num meeting e falou, não, perfeito, vou fazer o pagamento. E foi desviado 124 milhões de reais. Aí. Então, imagina isso numa empresa, né? Imagina isso no âmbito pessoal, né? Quando você mexe com a emoção de uma pessoa, você está com um familiar, colocando uma inteligência artificial ali como se fosse seu pai, sua mãe, imagina em situação de perigo ali, imagina o quão isso pode mexer de fato com a pessoa, que a pessoa é capaz de fazer praticamente tudo ali, né, pela vida do seu parente, né? Então é um ponto de atenção que a gente precisa urgentemente evoluir nisso, porque senão com certeza muitos ataques vão acontecer, né? Não só que é o ataque de engenharia social que a gente chama, né? Quando a gente de alguma forma ali usa a emoção da pessoa para fazer ela cair num ataque. Mas é isso, quando se a gente não evoluir para a gente ter realmente uma detecção de deepfake ali em tempo real, o cenário está tornando cada vez mais perigoso e realmente eu não consigo dimensionar onde isso pode chegar. Muito bom. Felipe, eu gostaria de só voltar um pouco para a gente explicar aqui para os nossos espectadores, telespectadores, porque é um videocast, né? Então, enfim, os nossos ouvintes... Internauta muito... Internauta não. Old fashion, né? Muito antiga, da época dos blogs. Mas só um pouquinho da história da Eletron. Como vocês identificaram essa demanda, esse mercado, né, diante de tanta complexidade? Hoje também a gente tem um fator, obviamente, humano muito significativo, mas tem um fator de surgimento de muitas tecnologias corriqueiras, parecidas, similares, com pouco destaque, né? Mas uma enxurrada de novas, entre aspas, tecnologias. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, né, sobre como foi essa sua trajetória, do seu sócio e da Eletron. Não, perfeito. Bom, basicamente a Eletron, ela surgiu de uma outra holding no passado, em 2011, basicamente onde meu sócio fundou. Ele é brasileiro também, a empresa foi fundada aqui no Brasil, porém o mercado brasileiro, quando se falava de segurança em 2011, assim, você tinha um antivírus, você estava seguro, né? Era o que acreditavam. Era uma questão de, eu não vou gastar dinheiro com isso. Não era investimento, era gasto de fato, né? E aí, enfim, o mercado americano, principalmente ele do Vale do Silício, já tinha uma outra maturidade quanto a isso, né? E aí começou a surgir algumas oportunidades ali, até onde surgiu uma oportunidade dentro do Google. A gente fez um projeto lá dentro, um projeto pontual, mas que ganhou relevância internamente. Tanto é que em seguida, ali em 2011 mesmo, ainda no final do ano, meu sócio foi considerado ali como um dos melhores do mundo pelo Hall da Fama do Google. É o único brasileiro que teve ali nos top 10 por 11 anos consecutivos como um dos melhores do mundo pelo Hall da Fama do Google. Isso foi em 2011, onde apareceu essa primeira oportunidade. Após a gente ser noticiado ali como um dos melhores do mundo pelo Hall da Fama, outras oportunidades acabaram aparecendo. 2013 foi um ano importante para nós também, que foi um ano onde a gente descobriu, né, através da nossa ferramenta, uma das falhas mais críticas de toda a história do Facebook. A gente pode contar sobre isso, se tornou público. É uma falha que basicamente na época a gente conseguia acessar e tomar conta
tomar o controle de qualquer conta de qualquer usuário do Facebook. Na época eles tinham 1,3 bilhão de usuários, né? Então, imagina, quantidade de informação que você consegue ter ali, né? Isso é uma coisa que poderia, de fato, até afetar a soberania nacional, né? Então, assim, foi algo muito relevante. Após isso, a gente conseguiu ali oportunidade de fazer um serviço para o governo americano, né, dado a relevância desse trabalho que a gente fez ali. Fizemos trabalhos, fomos condecorados aí pelo Pentágono, pelo Exército Americano também, em seguida. E aí, enfim, depois disso muitas coisas aconteceram, muitas oportunidades vieram para nós. E aí 2018 foi quando começou já a se falar de LGPD, já via que tinha uma tendência ali a ser realmente aprovada, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e onde a gente entendia que o mercado brasileiro com o LGPD ele vai ter uma maturidade forçada, né, na parte de segurança cibernética, porque você não pode deixar vazar dados, porque se vazar dados, obviamente tem toda uma questão jurídica também envolvida, né, mas um dos pilares você precisa proteger seus dados, né, porque senão você está sujeito à multa. E aí foi onde a gente olhou ali para o mercado brasileiro e falou, não, existe ali uma oportunidade. E aí, 2019 foi realmente onde a gente começou, de fato, a atuar de volta aqui no mercado brasileiro. E aí, disso, começamos a atuar aí desde no mercado público ali, Supremo Tribunal Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Educação e diversas empresas aí também no mercado privado. Mas sempre com um foco de não entregar, não ser algo que eu vou rodar um scan ali ou uma ferramenta de mercado e te entregar um relatório. Não, o nosso foco é sempre entregar inteligência, né, de fato, né, entender por trás de cada falha qual que é o risco inerente a ela, se um atacante explorasse aonde ele chegaria, o que de prejuízo ele poderia trazer para a companhia, né, onde ele poderia chegar, e a gente traz tudo isso num relatório de inteligência mesmo, como a gente faz uma estratégia de guerra ali, de fato, para entender essas vulnerabilidades, como que o atacante, enfim, poderia chegar nela, como que a gente faz para que essas falhas não seja reintroduzido em códigos futuros, né? Então, para que não seja algo que a gente fica enxugando o gelo ali. Uhum. Então, basicamente, com metodologias próprias e assim, com ferramentas exclusivas, são ferramentas desenvolvidas por nós, não é algo licenciado de mercado, a gente traz para o nosso cliente essa visão de risco externo, realmente, do olhar do atacante, né? E sempre focando ali em vulnerabilidades com lógicas difusa, vulnerabilidades de regra de negócio, coisa que nenhum tipo de teste ou framework de mercado hoje tem sido capaz de encontrar. Isso que garantiu pra gente aí um destaque no mercado. Esse caso que você citou do Facebook, de mais de 1 bilhão de contas comprometidas, posso usar esse termo? Perfeito. Isso foi oriundo de engenharia social, aliás, até aproveitando um termo, né? Engenharia social artificial hoje, inclusive, infelizmente. O Renato sempre inventa. Engenharia social artificial. Ou foi uma vulnerabilidade de programa? Não, foi uma vulnerabilidade de programa mesmo. Então, é uma empresa, por exemplo, como o Facebook, que tem todo aquele time de segurança, de programadores, de verificação. Se isso aconteceu, pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer empresa. Né? Com certeza. Hoje o cenário é bem sensível, é isso? Com certeza. Assim, hoje é aquilo, né? Se você tem um computador, tá ligado na internet, ele com certeza tá possível a uma vulnerabilidade e um atacante vir explorar aquilo. Hoje não existe nada 100% seguro. Se alguém fala que minha empresa tá 100%... Mentira, desculpa, não tem como. Né? Hoje, a velocidade com que surgem novas coisas é impressionante. Né? A gente vivencia assim, o tempo todo surgindo novas vulnerabilidades e coisas altamente críticas, né? Então, é impossível você estar o tempo todo atualizado e 100% seguro. O que a gente tem que fazer é garantir métodos e procedimentos para que estejamos ali o mais próximo de 100%. Mas 100% não existe. Então, no final, vamos perguntar para ele, né, Gui, quais são as dicas. Né? Quais são as dicas que a Elitron poderia dar para a gente aí de segurança. Mas, tem uma pergunta que todo mundo pergunta para mim, né? Mas eu acho que a questão é mais técnica aqui. Porque do ponto de vista jurídico, os termos de uso, com raríssimas exceções, garantem que isso não acontece. É aquele exemplo de que as pessoas falam, olha, eu estou aqui falando sobre segurança da informação, vulnerabilidades. E dá a impressão que o microfone está habilitado e alguém está me ouvindo aqui, porque logo em seguida, quando eu acesso o browser, por exemplo, vou navegar, enfim, um aplicativo, aparece uma propaganda, uma chamada vinculada àquilo que eu falei. Isso procede, Felipe? O microfone está escutando de forma clandestina? Não, porque para aqueles
Aliás, até uma dica, né? Para quem quiserem verificar, no caso do iOS, você vai lá no menu privacidade, microfone, ali vocês têm tudo que está habilitado ou não. Mas mesmo assim, não é porque está habilitado que o sistema vai estar escutando o que você fala naquele momento. Normalmente, se você não estiver usando a aplicação. É isso mesmo? Exatamente. Enfim, algumas aplicações, ela pede, né, ali a autorização para acessar o seu microfone ou não. E aí, enfim, depende de cada aplicação para saber a forma que ela vai usar, né? Ela obrigatoriamente tem que estar nos termos ali. Se, por exemplo, ela vai usar o seu microfone, se você permitir para fazer uma propaganda mais direcionada, né? Mas, enfim, tirando essa questão de autorização, quando a gente, por livre e espontânea vontade, cede autorização para aquela aplicação, existe sim uma possibilidade do seu celular estar comprometido e sim existir uma escuta ali clandestina por parte de criminosos, né? Então a gente sabe que o tempo todo surgem atualizações, tanto no iOS quanto no Android, né? E normalmente essas atualizações ela vem embarcada alguma coisa de segurança. Ela vem corrigindo alguma falha que existia no código no passado, né? Então, se ela está o tempo todo se atualizando e corrigindo coisas no passado, quer dizer que no passado aquilo estava vulnerável, né? Estava vulnerável, alguém identificou aquela falha, ou ele utilizou de forma indevida, né? De uma forma que não deveria, de uma forma maliciosa, vamos dizer assim, ou não, é um pesquisador de segurança que identificou aquela falha e reportou para aquele fabricante. Então, tecnicamente falando, é totalmente possível que o nosso microfone, que o nosso dispositivo, na verdade, esteja de alguma forma comprometido. E existem pessoas, né, ou agentes criminosos, ou grupos criminosos, escutando a gente do outro lado. E você consegue descobrir isso? Consegue, assim, nem todos os casos, não dá para garantir que 100% dos casos você vai descobrir, porque depende do nível quão sofisticado é aquele Sofisticação. ataque. Sofisticação, exatamente. Mas grande parte dele é possível, sim. Não a gente, como pessoa física, teria que mandar para um laboratório forense, fazer uma análise forense pericial, para entender realmente se aquele dispositivo estava comprometido ou não. Que normalmente presidentes de grandes empresas fazem esse tipo de verificação, ou autoridades, né, enfim, governantes, etc. Normalmente eles passam por esse tipo de verificação. Como que, aproveitando a pergunta do Dr. Renato, como que é essa janela, digamos assim, para a entrada desse comprometimento, desse input, não sei, desse vírus cibernético em um dispositivo móvel, ou um computador? Por onde que pode vir? Olha, são 1001 possibilidades. Existem diversas... Liste 3. Claro, perfeito. Bom, basicamente, acho que a forma mais comum hoje de comprometimento é você, obviamente, baixando alguma coisa ou clicando num link indevido, né? É onde acontece de mais comum. Mas existe também uma forma que a gente chama de zero click, que basicamente você não tem controle nenhum. Você pode não ter feito nada, você pode ter sido perfeito o seu comportamento e mesmo assim aquele vírus, né, aquele malware consegue infectar o seu dispositivo. Então, assim... obviamente, eu não tô falando que é só por causa disso que a gente deve ser relapso, né? Mas assim, mesmo você tendo a sua conduta perfeita, né? No ponto de vista de tecnologia de segurança da informação, você pode sim estar com o seu dispositivo comprometido, porque um criminoso, né? Normalmente um grupo criminoso, porque uma vulnerabilidade desse nível é altamente complexa. São meses de pesquisa de um pesquisador, de um engenheiro de segurança para identificar uma fragilidade dessa num dispositivo tão utilizado quanto o iOS ou o Android. Então, mas existem sim algumas vulnerabilidades que eles conseguem identificar e explorar. Simplesmente ele escolhe o alvo, ele não depende da pessoa clicar, baixar link, assistir vídeo, fazer nada, ele consegue de fato comprometer aquele dispositivo. Aí é duro. Agora, como que ele insere isso? Como é que ele invade? Depende, são várias formas. Assim, uma delas, por exemplo, ele consegue mandar um SMS, por exemplo, para o seu celular. Por exemplo, falando de iOS, que é o que eu uso, né? Mas assim, no iOS tem o iMessage lá, né? Que hoje em dia ninguém usa mais, mas normalmente aquilo está habilitado nos celulares. Normalmente, uma grande porta de entrada é através do iMessage. Então, se você não usa o iMessage, é uma boa prática você desabilitar. Porque assim, falando do ponto de vista de segurança,
Tudo que você não usa, teoricamente, você não deveria ter, né? Porque, assim, um Importante. aplicativo que você tem no seu celular, ele pode sim ser uma porta de entrada pro seu aparelho, né? Então, tem pessoas que colecionam aplicativos que não usam, né? Isso não é uma boa prática. A boa prática é você sempre fazer uma limpa. Eu faço a cada 15 ou, às vezes, a cada 30 dias, no mínimo, uma limpa. Pô, aquele aplicativo eu não tô usando, eu não usei nos últimos 30 dias ou nos últimos 60 dias, eu apago. Quando eu precisar de novo, eu baixo ele de novo, né? Então, porque isso pode sim ser uma forma de entrar, uma porta de entrada pro criminoso. Então, falando ali, completando a questão do iMessage, como que ele faz? Ele manda um código malicioso pro seu dispositivo, aquele código malicioso, né, que é um payload que a gente chama, ele executa automaticamente sem você fazer nenhum tipo de ação, e a partir daquele momento seu celular está comprometido e o criminoso do outro lado ele vai ter acesso completo, não só ao microfone, câmera, microfone, o que ele quiser, ele vai ter acesso ao seu dispositivo como se ele fosse o proprietário daquele dispositivo. Então sejamos minimalistas. Exatamente. Mas dá pra gente identificar que tem um malicioso ali que invadiu o nosso sistema, o nosso celular. Porque, então ele vai trabalhar como um proprietário, né? Como você bem colocou agora. Então eu consigo identificar isso, ou não? O usuário consegue? Não, o usuário comum é muito difícil dele fazer. Porque normalmente o que ele faz? Ele mandou esse payload pelo seu iMessage, por exemplo. Como ele tem acesso ali, ele pode colocar no próprio payload que após a execução ele se auto-apaga. Então, quando você está dormindo, ele simplesmente recebeu esse vírus, esse malware no seu dispositivo, e ele se auto-apaga. Então, você não faz ideia do que aconteceu. E, normalmente, esse tipo de ataque sofisticado, ele é silencioso, porque é isso que o criminoso quer, né? Ele quer que o seu telefone funcione igual ou até melhor. Se ele pudesse, ele faria alguma coisa para o seu telefone funcionar melhor até depois do ataque, porque é isso, ele quer ser imperceptível ali, ele não quer que alguém identifique aquele comportamento, né? Aliás, falando disso aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, foi na opções, geral, armazenamento do iPhone, e coloquei aqui data do último uso. Porque uma das sugestões do Felipe foi, desabilite aqueles aplicativos que você não usa tanto. Então vamos ver aqui, tem um aplicativo aqui, o último uso, tá bem, eu não tô vendo aqui a data em si, mas ele tá lá no finalzinho, ó. Tem um aplicativo aqui da Meta, tem um aplicativo do Google, Body Master, e aqui o Monkey Taps. Esse é meu último aqui. Não me lembro o que é o Monkey Taps, mas enfim, tem algum jeito da gente fazer essa verificação ou só assim mesmo? Tem que ser manual? Tem que ser manual. Tem que ser manual. Oportunidade para alguma startup aí. Já fazer aqui uma API aqui, já entra em contato. Mas, Felipe, estamos chegando no final aqui do nosso Versa Pod Videocast, hoje com a presença especial também do Dr. Guilherme Vieira, uma honra estar aqui. E aqui eu queria aproveitar e pedir para você, então, dar dicas de segurança em geral aqui para as pessoas, para a sociedade, nesse mundo aí tão preocupante, com tanta engenharia social artificial. Não, perfeito. Bom, acho que eu vou dividir então duas partes, né? Uma para pessoa física, uma para pessoa jurídica. Falando ali de pessoa física, eu acho que é importante a gente sempre partir do pressuposto que aquilo é malicioso, né? Então, qualquer coisa que a gente entender de diferente, qualquer coisa que a gente ver, perceber que aquilo não é do nosso dia a dia, entenda como aquilo é algo malicioso. Verifique depois, né? Primeiro desconfie, depois confie, né? Então, porque normalmente a gente tem a tendência a acreditar no primeiro momento, né? Hoje, com o mundo do jeito que tá, a gente tem que desacreditar na primeira impressão. Obviamente, se for uma coisa que sai do seu dia a dia. De coisas normais, também não adianta a gente ser neurótico aqui, senão a gente não vive, né? Porque assim, você quer 100% de segurança? Desliga seu celular, desliga seu computador, não utilize a internet. Você vai estar seguro. Não sai na rua, né? Exatamente. Então, assim, acho que é importante ter essa visão de desconfia primeiro, depois checa se aquilo é realmente algo verídico. Uma coisa também que é muito importante, que as pessoas não dão a devida importância para isso, é a questão de atualização dos softwares, né? Então, o iPhone ali, ele pede para atualizar, a pessoa fica, depois atualizo. Assim, quando vem uma atualização, é porque, eu não sei a porcentagem, mas algo como 90% das vezes tem uma questão de segurança junto. Então, é importante. Se ele está pedindo para você atualizar, é importante você atualizar, né? Então, sempre que possível, atualize assim que sair a atualização. Por quê? Quando surge uma atualização, é porque existiu uma vulnerabilidade no passado. Se existiu uma vulnerabilidade no passado, existe uma forma do criminoso explorar aquela vulnerabilidade contra você sem ele
nem sempre ele precisa saber ser um ultra gênio para desenvolver um vírus para atacar seu celular. Ele pode simplesmente usar uma vulnerabilidade que já é conhecida, né? Que já teve a atualização do fabricante, ele utiliza aquela vulnerabilidade contra você. Então se torna muito mais fácil ele comprometer o seu dispositivo se o seu dispositivo não está atualizado de fato. Então acho que é super importante. E a questão de senhas, né? E segundo fatores de autenticação, que hoje é super importante e muitas pessoas negligenciam isso também. Então, tenham senhas diferentes para serviços diferentes e sempre utilize o segundo fator de autenticação em tudo que você puder, né? Isso aumenta muito, é uma coisa simples que aumenta muito o seu nível de segurança dos seus dispositivos ali, das suas contas e, enfim, da sua vida, na verdade, né? E aí, finalizando, falando da parte de empresas, né, de pessoas jurídicas, eu acho que é super importante ali o básico bem feito, né? A gente, às vezes, em grandes empresas pensando fora da caixa, fazendo coisas altamente complexas, etc., às vezes até acabam esquecendo do básico. Então, é super importante esse básico, a gente fazer o básico bem feito, então a gente ter proteção dos nossos endpoints, a gente fazer testes de segurança, né, o teste de penetração, ou pen test, como é chamado, para avaliar as fragilidades do ambiente, a gente ter enfim, ter ferramentas ali como Firewall, Web Application Firewall, enfim, ferramentas básicas ali, mas também não só ter ferramentas, mas como a gente fazer auditoria dessas ferramentas, né? Então, muito mais do que você ter uma boa ferramenta, é você ter ela implementada da maneira correta. Não adianta você ter uma boa ferramenta se ela não está implementada da melhor maneira, né? Então, a gente tem também, a gente faz muito isso para os nossos clientes de fazer um serviço de auditoria das ferramentas de segurança para garantir que ela está implementada da melhor maneira. Maturidade, segurança da informação, né? E, Gui, uma última pergunta aqui que surgiu agora. Tem mais uma também depois. Então, aí eu vou fazer a penúltima, o Gui faz a última e a gente finaliza. Versões beta. Então, por exemplo, eu gosto, em alguns dispositivos, de usar versões beta. E outro dia coloquei o seguinte contraponto. Será que é melhor ou pior, do ponto de vista da segurança, usar a versão beta? Claro que a versão beta ela vai ter vulnerabilidades desconhecidas, porque está em versão de teste. Mas, por outro lado, os atacantes estão mais preocupados em usar as versões que não são beta, porque tem muito mais gente usando. A versão beta são poucas pessoas que usam. Então, colocando isso na balança, o que é mais seguro? Usar a versão beta, que pouca gente usa, portanto tem menos interesse, ou usar uma versão não beta anterior, que tem mais gente utilizando, mas tem mais interesse de ataque? Não, perfeito, excelente ponto. Acho que é exatamente isso, porque assim, no final do dia, o atacante, né, com exceção de pequenos casos, né, mas assim, o que ele quer no final do dia é dinheiro, né? E onde ele consegue mais dinheiro, onde tem a massa, né? Então, uma das técnicas de segurança é você fugir das massas, né? Então, isso é uma das técnicas que você pode utilizar também no seu plano de segurança. Então, acho que a questão do beta depende, obviamente, de cada aplicativo, mas se o beta é uma versão melhorada daquela versão anterior, que pressupõe que ele tenha já todas as camadas de segurança que tem na versão anterior e algumas coisas novas, pressupõe que aquilo seja o melhor, porque é isso. Normalmente ela já tem embarcado tudo que tem de segurança daquelas versões anteriores, e tem algumas coisas novas que poucas pessoas estão usando, então normalmente não chama tanta atenção do criminoso. E também tem um outro ponto que pode ser relevante também, que como a versão é beta, o criminoso ele precisa estudar aquela versão para conseguir identificar uma fragilidade, né? Então diminui ali a chance de você ser comprometido, pelo menos no começo daquela versão. Porque normalmente um ataque altamente sofisticado, ele demora meses para você conseguir elaborar ele. Então tem essa questão também. Não, aproveitando a versão beta, por exemplo, a falta de atualização, né? Uma pessoa que não atualiza o celular, não se mantém atualizado. O criminoso consegue identificar remotamente que aquele dispositivo não está atualizado ou está na versão beta? Depende do dispositivo e depende do que a gente está falando, né? Por exemplo, nem sempre é possível. Depende, por exemplo, do seu celular, ele vai na tentativa e erro ali. Não tem muito como ele prever aonde você tá. Ele vai tentar até conseguir, depende do que a gente tá falando. Isso é muito complexo, mas assim, existe sim a possibilidade dele
normalmente o que ele faz é isso, ele vai tentando até entender onde você está, em que parâmetro você está, e normalmente isso é o que os engenheiros de segurança fazem, né? Eles vão testando ali algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma versão de um sistema que a empresa utiliza, que já tem uma vulnerabilidade na versão 10, por exemplo, conhecida. Então ele vai tentando testar aquela vulnerabilidade. Pô, não testou, não respondeu ao que no que ele queria, então aquele sistema já está na versão 10.1 no mínimo, né? Então ele vai na tentativa e erro ali até entender onde você está. Muito bom. É isso, Gui? É isso. Então, pode fazer o fechamento, Gui. Bom, só quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Dr. Renato, com o Felipe Galofaro, com o público. Aprendi muito também. E hoje aqui substituindo o Dr. Castilho, recuperação para ele, que ele fique bem logo. Então, acho que o encerramento é esse, agradecer a sua presença aqui conosco e meu muito obrigado. Então, a todos, mais uma vez, aqui referendando o Gui. Felipe, obrigado por ter vindo. Pessoal que está nos dando aqui a satisfação de ter a audiência. Ótima semana, fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima. Versa Podcast.